bênção, Gisele Gimene com a gente hoje. O CD Meu Pastor, que eu, assim, amo. Maravilhoso a música Meu Pastor. Querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Nós só temos a agradecer a Deus pela vida de vocês, que se dispõem a vir aqui abençoar outros casais com o ânimo, com aquilo que Deus coloca no coração de vocês. E é muito bom, muito Eu bom. gravei por essas semanas aqui na Boas Novas, falando sobre a trajetória, né? Aí eles acharam um programa meu que acho que estava fazendo 2 anos o espaço. E é muito legal, né? A gente vê o tempo passando e aí me perguntaram, né? Falaram assim, aí, sempre me perguntam, né? Como é a Márcia? Eu digo, ela é só isso aqui. Uma pessoa como você está vendo aqui, eles perguntam se tem auditório. Então, é uma alegria realmente fazer parte da história. E que vocês façam parte da minha história também. E as pessoas saberem que a gente poderia realmente estar sentado na casa delas, né? E que elas se sintam dessa forma também, para participarem e para ter entendimento de que, às vezes, aquilo que a gente passa, elas podem estar passando, né? E aquilo que elas estão passando, a gente pode vir a passar e nessa troca a gente cresce. É isso mesmo. Então, é bênção para mim também. É bênção pura. Agora você acompanha aí o Curta na Tela. Para muitos, esquecer o passado é a forma mais simples de recomeçar. Para quem ama, voltar ao passado é buscar algo que se perdeu. O tempo pode destruir um grande amor? Destruir uma história que foi construída com sentimentos que ficam apenas na lembrança? Essa linda história retrata a realidade de um relacionamento desgastado pelo tempo. Jenny está desesperada por ver o seu casamento com Gabriel desmoronar. Uma viagem ao passado pode ser suficiente para reconstruir essa união. Nessa trama recheada de emoções e reviravoltas, voltar ao marco zero pode ser a solução para recomeçar. Curta na tela, não é tarde para recomeçar. Resolva as dificuldades conjugais antes da noite chegar. Hoje, essa é a nossa pauta, o nosso assunto no tema família, com o pastor Júlio César Pereira e Gisele Gimene. Então, gente, eu queria que a gente começasse a pensar aqui com o pessoal de casa a respeito de acumular, pastor. Às vezes a gente, ao longo da convivência, a gente vai acumulando muito aquela palavra que não soou bem, aquele olhar que não foi o desejado, enfim, vai acumulando algumas ofensas aqui, algumas ofensas ali. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho com essa pessoa que está em casa sobre o prejuízo de se acumular tudo isso, pastor. Realmente, a gente tem o ser humano ele tem esse poder, essa característica. Tem gente que leva isso a um nível ainda maior, né? E talvez até numa supervalorização, até mesmo do que foi dito, do como foi dito, e vai guardando. Eu acho que o homem ele tem essa característica maior ele é mais fechado, então ele guarda, vai guardando. A mulher não, a mulher está sempre falando, está sempre colocando, não, eu tenho que falar, porque se eu não falar eu vou explodir, se eu não falar eu vou ficar doente, se eu não falar eu vou passar mal, se eu não falar... O homem ele vai guardando, e a gente sabe, hoje está provado, a ciência tem provado isso, do mal que isso nos causa, né? A gente vai somatizando isso e responde no corpo, responde na saúde física, responde no trabalho, responde no relacionamento com pessoas que não tem nada a ver com aquela realidade, com aquela situação, e a gente acaba afetando outras pessoas, né? Quando me passaram a pauta desse programa, eu me reportei uma palavra do apóstolo Paulo, que quando ele escreve para o seu filho na fé Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e ele diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, olha que coisa interessante. Deus não nos deu um espírito de medo, nós tememos. Nós temos os nossos medos. Ele não nos deu um espírito de fraqueza, mas também nós temos as nossas fraquezas. Mas ele está dizendo com isso, dessa ferramenta, dessa potencialização que ele confiou a nós, está em nós.
E eu gosto muito dessa dinâmica de Deus de trabalhar a partir daquilo que temos, do que está em nós. E Ele sabe que Ele nos conhece, sabe da nossa natureza. Ele sabe que se nós viéssemos a buscar essas coisas, nós não encontraríamos porque nós não tínhamos. Então Ele nos deu. É uma dádiva. É uma graça. E eu gosto do termo da moderação que Deus nos deu. Porque é muito interessante e ela assim, é facilitadora nesse processo de uma forma assim, muito incrível. Porque o ser moderado está longe de ser essa coisa do tímido, do calado. Não, a moderação dentro desse contexto ela deve ser entendida como um equilíbrio. A capacidade de andar entre os extremos. O casal, ele é, por natureza, a união de dois extremos. E quando nós não fazemos uso dessa moderação que Deus nos deu, a gente tende a ir por um extremo e por um outro extremo, ambos sofrem. Então, a gente pode e deve trabalhar isso. Moderação é essa capacidade de discernir o tempo, de discernir a ocasião, de discernir, de fato, o que está acontecendo. E, às vezes, agimos sem discernimento. Moderação tem a ver com o equilíbrio, tem a ver com a sabedoria. Né? E a moderação vai nos capacitar a filtrar isso, a comer esse peixe, reter de fato o que é bom, porque às vezes a pessoa falou numa infelicidade, falou no impulso, no fundo, porque ela ama, ela não teve a intenção, mas saiu, escapuliu. Palavra é igual travesseiro de pena, depois que você rasgou, você não cata mais. Rasgou, jogou para o alto, mas você não cata, não recolhe mais. Né? E a moderação nos capacita a filtrar isso, a entender que ela não estava num momento bom, ele não estava num momento bom, veio de um dia difícil, veio de um processo difícil, e ela nos capacita a esse bem viver. Gisele, assim, às vezes a gente é muito pontual ali no erro, né? A pessoa errou, aquele erro ali é o que fica, parece que, muito em evidência, né? E a gente não usa desse equilíbrio, dessa moderação, para ao invés de atenuar, enfatizar aquele erro que se torna muito evidente, a gente não olha o contexto, né? A gente não vê o todo. Esse marido que de repente não deu aquele olhar, não deu aquela resposta boa, mas ele está vindo de onde? Pegou um trânsito cruel, ele está se sentindo mal. A gente precisa enxergar o que envolve uma atitude, né, Gisele? A mulher, ela consegue olhar as coisas de uma forma muito separada, né? Às vezes os homens ficam tristes ou ofendidos e a gente percebe isso porque ela começa a dizer e reclamar e parece que está tudo ruim. Não é que está tudo ruim, né? Ela simplesmente está enfatizando aquilo que não está legal, né? E às vezes há essa dificuldade, mas chega num ponto, eu acho que o maior ponto é esse não dormir brigado e você está realmente assim, passar os dias, porque Márcia vai criando uma casca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim que eu tenho extrema dificuldade de guardar. Não segredos, mas aquilo que eu sinto. Segredos. Não fique tranquilo, querido. Seu segredo está guardado, mas o que eu sinto, eu tenho muita dificuldade, porque... É verdade. É verdade, né, pastor? É porque, Márcia, eu acho assim, quando a gente caminha, na verdade, fica mais fácil. Para mim, fica mais leve. Então, assim, por isso eu tento não ser uma pessoa que grite, que esperneie, mas que não fale. É difícil. E, às vezes, o que eu sinto, assim, que as mulheres falam muito, é que elas querem simplesmente que seja entendido aquilo que é passado, né? E o homem, às vezes, ele olha e vê aquela situação como um todo, né? Tipo, ela reclamou de mim, então ela não me ama mais. Ela ama, mas ela reclamou de que ela reclamou, né? Então, assim, ela está chateada comigo, então ela quer amanhã que eu vá embora. Não, ela não quer que você vá embora. Ela quer que você fique, que as coisas melhorem, que sejam melhores. E a gente, quando aconselha, quando está com as pessoas, a gente vê realmente essa diferença entre o homem e a mulher. A verdade é que
tem-se essa dificuldade realmente de entender como a pessoa veio, porque há também dificuldade de entender às vezes o que está dentro de casa, né? Como alguém que passa um dia todo, como uma mulher pode passar o dia todo dentro de casa e ter o seu filho ali, que problema ela tem? Às vezes as pessoas também têm essa dificuldade, ou o homem ou a mulher que sai para trabalhar e o homem fica porque os tempos mudaram e enfim, e se quem for mais feliz provendo, Deus abençoe, né? Cada um tem o seu jeito melhor de ser feliz, mas precisa se entender, e nem sempre se tem realmente essa visão, por causa dessa diferença, dessa polaridade enorme entre homem e mulher. É muito diferente ter essa consciência de que não é que a pessoa está reclamando que tudo está ruim, e nem porque não está falando nada que tudo está bom. Então, eu acho que essa diferença a gente só tem como conseguir realmente com diálogo e boa vontade. Eu acho que boa vontade, um coração disposto, é que muda todas as coisas, é que transforma todas as coisas da nossa vida ou em qualquer lugar. Pastor, às vezes a gente quer mostrar para o outro que alguma coisa não ficou bom, para o cônjuge que alguma coisa não está boa, aí a gente começa a agir com desprezo, não vou fazer o prato que ele quer, eu também não vou. Eu não vou. Mas isso acontece. Acontece muito. muito. A gente está lidando muito. É a vingança, não né, é? Márcia? A meninice, né? Pronto. A meninice. Pronto. Aí eu quero que a gente pense agora que o quanto a gente precisa se ver às vezes. Não ajuda. E não ajuda em nada, né, pastor? A gente precisa saber essa atitude, se olhe no espelho e veja essa atitude de desprezar, retaliar, não é? Me vingar, isso é infantilidade. A gente precisa se ver diante disso, pastor. Não é apropriado? Sem dúvida alguma. E antes disso ainda, eu diria que nós devemos pensar se isso condiz com o Filho de Deus. Porque antes de eu ser marido, eu sou um filho de Deus. Sim. Eu sou um representante dele na face dessa terra. Antes de eu ser esposa, eu sou um filho de Deus. Às vezes a gente, por questões tão pequenas, a gente se troca, a gente peca, a gente provoca a ira do outro, sim, a gente induz o outro ao pecado, né? Por nada, por coisas que às vezes, é questão de uma semana, a gente vai, por que eu fiz isso? Às vezes coisas que não valem a pena. Pois é. Não vai, mas a gente está no calor, né, do momento, da situação, mas já vai me pagar, não é assim, está pensando o quê? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa ter essa sensibilidade. Eu ouvi a história de um casal que não se falava. Eles estavam compartilhando a mesma casa, mas não se falavam há anos. Coisa assim de 10 anos, assim, muito tempo. E o filho que cresceu no meio daquela indiferença, ele chegou para sua mãe e para o seu pai, um dia que os dois estavam sentados na varanda, cada um no seu canto, e perguntou, por que é que vocês estão sem se falar há tanto tempo? Eles não sabiam dizer. Porque eles esqueceram, até não sabiam nem por que tinham. Não sabe mais. Então se tornou insensível, gente. E você viu a perda que eles tiveram nessa história toda. E o exemplo negativo que eles estavam querendo, não reproduzindo. Como é que esse filho vira? Qual era a ideia que esse filho tem de família, desse convívio, dessa cumplicidade, porque é tudo isso? Sim. E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu tive uma pessoa muito próxima vivendo essa realidade. Era mais de 30 anos que o pai e a mãe não se falavam. Jesus. Mais de 30 anos. O pai se reportava a ele, aí ele falava com a mãe. A mãe se reportava a ele e ele falava com o pai. E ficava ali, tava ali. Pense uma coisa dessa. Pense uma coisa dessa. Então, volto a dizer, Deus que levantou a sua igreja como exemplo para este mundo, para o seu tempo, né? O que nós estamos semeando. Quando uma coisa dessa se torna público, público até mesmo da pessoa que está ao meu lado, do meu vizinho, sabe? Pô, como é que é isso? É assim que é ser cristão? É assim que é ser evangélico? É assim que é ser crente? Então, eu também não quero isso para a minha vida, não. A pessoa fica um tempão, eu não sei como consegue. Eu não sei como eu não sei porque, assim, deve ser uma coisa também, né? assim,
Eu aprendi isso com um pastor, amigo meu, psicólogo também, fera também. Ele falou assim, ó, pode dar o que for, da minha cama eu não saio. Porque tem... Eu vou pegar meu travesseiro, vou pegar e vou dormir no sofá. É ruim, sofá nada. Mas isso aí é uma atitude de retaliação. E a gente tem que se dar conta dessa atitude e se ver, e se olhar e ver o quanto isso é infantil, o quanto isso aí é traduzido como imaturidade. Agora, esse casal vai entre resolver o que precisa ser resolvido, não, vou dormir no sofá, vai dormir no sofá, ou vai... A gente entende, a gente precisa se ver e ver a tolice que isso significa. E foi para isso que você se prontificou? Eu penso assim, pô, você foi lá, você tirou a menina dentro da casa do pai, dentro da casa da mãe, você fez um acordo, você fez uma aliança para ter essa experiência, para ter essa troca. É isso que você quer? É isso que você julga como qualidade de vida? Sim. Como um casamento saudável, uma relação saudável? Claro que não. Eu acho que para a gente crescer com o outro, a gente tem que crescer primeiro dentro da gente mesmo, né? E Deus é que pode fazer isso. Porque o que acontece, Márcia? Eu acho que o que acontece é que a gente vai transferindo para o outro, seja a nossa incapacidade de perdoar ou a nossa incapacidade de ouvir, é a nossa incapacidade. Sim. Né? E quando a gente amadurece, aí você pode amar gente com 30 anos, com postura assim de 10. Às vezes nem de 10, não quero nem ofender aos de 10, que tem noção que não é assim que a gente tem que proceder, mas porque gostaram um do outro, do cheiro do outro, da pele do outro, se juntaram, estão ali unidos, se casaram em muitos casos, e estão ali vivendo um inferno porque não se combinou nada, não se tratou nada, e não se tem maturidade mesmo, cabeça para entender de que há dificuldades. Todos os dias, as pessoas são diferentes, elas pensam diferente. E aí, Gisele, né? ela pode estar dizendo assim, pois ele é exatamente tudo isso, infantil desse jeito. Agora, quando eu trato a infantilidade dele com a mesma moeda, quem é o mais infantil aí, pastor? Eu volta, não se pode pagar mal com mal. Pedro repetindo lá, o salmista lá, a canção, falando, pague o mal com o bem, ali você ganha. Exatamente. E ali você permanece com a razão ao teu lado. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, mas eu quero perguntar depois para esse casal maravilhoso, o que é mais importante dentro desse assunto que a gente está conversando aqui, sobre resolver essas dificuldades conjugais, perdoar ou ter razão? Mas isso depois do intervalo.